Então nós vamos falar sobre algo que a gente não vai usar ainda na nossa proposta técnica, pelo menos não agora, né, nesse momento, mas nós vamos falar sobre gerenciamento de riscos, né? Nós vamos abordar aí como analisar riscos, né, relativos a projetos. Tá? Muito bem. Então, basicamente assim, né, lá no PMBOK, né, aqui a gente tem todos os processos do PMBOK, né, as áreas de conhecimento do PMBOK, que é o gerenciamento da integração, do escopo, do cronograma, de custos, qualidade, recursos, comunicação, risco, aquisições e stakeholders. Né. Alguns tópicos desses a gente viu de maneira mais indireta, por exemplo, a questão de qualidade, né? A gente vem discutindo questões relativas à qualidade, né? Nas questões de construção e montagem de estruturas metálicas. Tá? A gente já discutiu, já não de forma direta, mas de forma indireta, questões de comunicação, né? A importância de comunicação dentro dos projetos. Né? A gente já vem tendo esses insights assim, né? Stakeholders também a gente já discutiu quando a gente trabalha com Project Model Canvas, né? Aquisições, a gente vai discutir alguma coisa também quando a gente falar de custos. Tá? Peraí, cadê? Então essas são as áreas de conhecimento do PMBOK e a gente vai dar algumas ênfases, né? A gente, até hoje a gente deu algumas ênfases, principalmente com relação a escopo, cronograma, custos e riscos. Né? Esses são tópicos, né, de estudo direto, né, que a gente está desenvolvendo na disciplina. Né? Depois que a gente trabalhar com riscos, nós vamos começar a fazer uma abordagem de custos. Né? E dentro da abordagem de custos vai entrar questões de aquisição, né? A qualidade vai estar sempre sendo comentada aqui, né? Questões relativas à qualidade. Né? Recursos, a gente já trabalhou sobre recursos humanos, né? A gente já falou sobre trabalho em equipe, né? Perfil de pessoas, perfil, né? Mas os recursos também não só são recursos humanos, mas recursos materiais. Os recursos materiais a gente já vai falar de maneira um pouco mais indireta, né? Mas vamos falar de recursos materiais. Mas hoje a gente está trabalhando com riscos, né? Como a gente já falou de escopo, então já falamos de cronograma diretamente, né? E agora a gente está falando de riscos, né? Então o que envolve o gerenciamento de riscos, né? Então, o gerenciamento de riscos, na verdade, tudo isso aqui é escopo, cronograma, custos, dados históricos, informações de cliente. Isso aqui são entradas, né? São entradas, informações de entradas para te planejar o teu gerenciamento de risco, analisar teus riscos e gerar um plano, né, de gerenciamento de riscos. Né? Ou seja, saber o que vamos fazer com os nossos riscos, quais são e o que vamos fazer com relação a eles. Tá? Então tudo isso aqui é dados de entrada, tá? Escopo, né, nosso escopo, o cronograma, custos, dados históricos, né, de outros projetos semelhantes, né, informações que o cliente te passa. Tudo isso são dados que vão servir de referência para te mensurar, calcular esses riscos. Tá? Então o passo a passo, né, desse processo de gerenciamento de riscos é planejar o gerenciamento de riscos, né, que isso significa identificar, né, identificar os riscos, analisar esses riscos, planejar respostas aos riscos, aí depois lá na execução, né, monitorar e controlar os riscos e implementar respostas aos riscos quando eles ocorrerem. Né. Então esse é o fluxo de processo assim, dentro do gerenciamento de riscos. Tá? O que nós vamos fazer aqui basicamente é identificar riscos, analisar riscos, planejar respostas aos riscos. Nós vamos se deter nesse miolo aqui, né? Esses três processos. Porque aí esses dois últimos são execução, né? Execução. Então é monitorar e controlar o que está acontecendo no projeto, né?
e, identificado um risco iminente, implementar respostas aos riscos. Não necessariamente quando tu for identificar isso, no momento que tu identifica um risco acontecendo, um problema acontecendo, tu implementar a resposta, né? Pode ser que isso aconteça dessa forma, mas pode ser que tu já antes do projeto começar a ser executado, tu já, né? Por exemplo, alguns riscos podem ser previstos no cronograma, né? Na medida que tu planeja uma resposta ao risco, tu pode implementar essa resposta ao risco no cronograma, no custo, né? Por exemplo. Mas monitorar e controlar os riscos e implementar respostas aos riscos são processos executivos, de execução. Aqui nós estamos nos planejamentos, no campo do planejamento. E planejar o gerenciamento de riscos significa como que tu vai fazer cada uma dessas, né? O passo a passo, né? Planejar o gerenciamento de riscos é como fazer essa análise, né? É o documento, né? É o documento que é um ativo organizacional, normalmente, né? As empresas já têm isso estipulado, normalmente, ou se não tem, é interessante de nós como engenheiros criarmos, né? E é o passo a passo, né? Implementar, né? O plano de gerenciamento de risco que contém cada etapa dessas aqui, como que vai se fazer cada etapa dessas. Aqui uma visão mais ampla, a gente já tinha visto essa figura aqui, uma visão mais ampla dos processos de gerenciamento de projetos e as suas áreas de conhecimento, né? Então, essa área central aqui é a área de planejamento, né? Planejamento. Essa outra Jordano, área... Oi. não sei se é só porque eu tô como convidado, mas os slides estão Ah, passando e acho que não tá aparecendo, não tá se compartilhando a tela. tá, obrigado. E agora fechou. Então, o que eu estava falando antes, né? O que eu estava falando antes era isso aqui, né? O gerenciamento de risco, as entradas, né, de informação de gerenciamento de risco, que vai gerar a forma, o plano de gerenciamento de risco, a forma como nós vamos tratar os riscos, né? E o passo a passo é esse aqui, né? Identificar, analisar, planejar as respostas ao risco, monitorar e controlar e implementar as respostas. Então, esses dois últimos são executivos, nós vamos trabalhar nesse miolo aqui, tá? Então aqui a gente tem processo de planejamento, tá? Os processos de planejamento que envolvem os processos de planejamento, as áreas de conhecimento que envolvem os processos de planejamento, os processos de monitoramento e controle, né? Os processos de execução, né? E depois encerramento. Mas a gente está detido um pouco mais aqui nesse miolo aqui, né? Que é o processo de planejamento, né? Então, onde tu tem, por exemplo, né, desenvolver o plano de gerenciamento de projetos, é o documento, é o book, né, completo, né? Então a gente vai planejar o escopo, coletar requisitos, definir o escopo, criar EAP, né, coisas que a gente já fez, né, tudo relacionado a escopo, né? E aí quando tu define o escopo, né, paralelamente aqui já começa a aparecer questões de cronograma, né, questões de recursos, né, questões de custos, toda a orçamentação, né, algumas outras questões de qualidade, por exemplo, né, e, e na medida que a gente define o escopo, né, executa um cronograma preliminar, né, e também paralelamente custos, né, surgem na sequência que surgem os riscos, né, que é aqueles passo a passo ali, planejar, né, que é como que nós vamos gerenciar nossos riscos, né, então a gente identifica, analisa, né, e planeja respostas, né. E baseado nisso, depois que tu determina o teu escopo, baseado nisso tu pode tomar ações corretivas que vão mexer no orçamento, que vão mexer no cronograma, por exemplo, né? Por exemplo, né, quando a gente começa a identificar riscos, a gente identifica situações em que podem ser necessárias ajustes no cronograma para prever esses riscos. Por exemplo, chuvas, né? Podemos ajustar a partir do cronograma. Alguém aceitou aí o Alisson, né? Por exemplo, na medida que planejamos, identificamos riscos
que são riscos financeiros, por exemplo, relativos a questões externas ao projeto, como greve, por exemplo, né? Algo que pode acontecer, né? Greve, né? Então tem que calcular esse risco, né? Calculado esse risco, tu vai mexer nos teus processos de custo, né? No teu planejamento de custo. Então isso é um processo aí que vai fazer depois de levantado esses riscos, poderá mexer, né, em alguns itens, como custos e cronograma. Ou recursos também, né? Então, uma definição de risco, né, pode ser definido como um evento ou condição incerta, que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. E aí a gente está falando aqui, incerteza de eventos, né? Então, quando a gente fala de risco, a gente está falando de incerteza, né? Uma condição incerta, né? Então, a gente trabalha aqui previsões, né? E muitas vezes essas previsões são estatísticas, tá? E eles podem ser positivos ou negativos. Eles podem ser riscos que vão prejudicar o projeto ou riscos que vão colaborar com o projeto. Pode ser um risco também. Por exemplo, digamos que tu esteja trabalhando com uma moeda, né? Esteja trabalhando com dólar, por exemplo, assim, né? Esteja fazendo algum recebimento em dólar, né? Um projeto grande, um projeto de 2 anos. Na medida em que a gente tem uma oscilação de moeda, uma oscilação de câmbio favorável, ou seja, se eu estou recebendo em dólar pelo meu trabalho, no início do trabalho eu tinha orçado uma coisa, agora eu estou recebendo muito mais em relação àquilo que eu estava orçando, né? Porque 2 anos atrás a moeda estava muito mais, a valorização, o cambial, né? A taxa cambial estava bem mais baixa do que é hoje. Então, quer dizer, eu sabia disso, eu fiz uma análise de mercado, né? E eu apostei, né? Eu fiz um cálculo de risco positivo, em que eu iria ter ganhos nesse sentido. Então é um risco positivo que tu pode calcular, né? A gente vai ver um pouquinho melhor isso mais à frente. Então, pontos importantes, que é incerto, é um evento incerto, e outro ponto importante, que ele pode ser positivo ou negativo. A gente normalmente se trabalha com riscos negativos, né? Prevendo que as condições negativas, mas pode haver condições que sejam positivas. E qual é a importância de planejar os riscos? Para que serve isso? Planejar os riscos? Para evitar falhas durante a execução do projeto, né? Para a gente prever falhas e evitá-las, né? Reduzir o impacto da ocorrência do risco. Existem riscos que podem acontecer, e se eles acontecerem a gente tem que tentar prever, e para reduzir o impacto deles. Existem riscos que vão acontecer, né? Vão acontecer de qualquer maneira, né? O que a gente tem que fazer é reduzir o impacto desse risco, né? Analisar e determinar, né, custos envolvidos nos riscos. Então a gente tem que saber quanto custa um risco, né, se ele ocorrer. E criar reservas de contingência, né? Isso aqui é muito interessante, né? Que normalmente lá no final do projeto, lá no final da orçamentação, né, existe essa criação de reservas de contingência, ou seja, né, a gente vai criar reservas financeiras justamente para prever esses riscos. Então, como eu falei, a gente pode prever essa contingência pode ser de maneira a ser mexida no cronograma, mas pode ser mexida também, né, nos custos, né, onde tu coloca alguns riscos que não estão relacionados ao cronograma, tu coloca uma contingência financeira, como a greve, por exemplo, o risco de greve. Tu imagina que tu está num trabalho, num projeto, né, no setor metalmecânico, e há uma greve, há uma paralisação por algum descontentamento da classe, né, em que os caras estão reivindicando salário e tal, né, por exemplo, né,
e ficaram parados por uma semana. Né? Esse risco existe. Né? Qual é a probabilidade dele ocorrer? Né? Tem que ter uma probabilidade aí, né? Dados históricos, né? Análise da situação, do que está acontecendo, né? Uns detalhezinhos, né? Porque se ocorrer uma greve, né? Se ocorrer uma greve, ninguém quer saber de nada, né? Ninguém quer saber de nada. Eu não vou te pagar, aí tu tem que abraçar a mão de obra toda parada, né? E o cliente não vai te pagar, a não ser que tu negocie com ele, aí são outros 500, né? São questões muito mais complexas aí, vai depender muito da negociação, mas normalmente o cliente não vai abraçar essa bronca contigo aí, né? E como é que a gente identifica, né? Então isso é importância, né? A importância de se planejar para prever essas coisas, né? E quais as técnicas que se usa? Basicamente, análise de dados históricos, né? Chuvas, por exemplo, né? Brainstorming, né? Ou brainwriting, que é a mesma coisa, né? Então, de chuvas de ideias, né? Faladas, o brainstorming, ou brainwriting também, chuva de ideias escritas, né? Também é interessante. Às vezes, né, qual é a diferença de um de outro, né? Às vezes o cara tem alguma, que é o brainstorming, tu quer que apareçam ideias, né? Que apareçam uma chuva de ideias. Umas vão ser um pouco mais absurdas, outras vão ser mais coerentes, outras, sabe? Então, e o cara pode ficar meio constrangido de dar uma ideia que pode ser algo que aparentemente absurdo, mas que pode ser uma solução interessante, né? Pode, a partir de uma ideia absurda, ser, né, ou não uma ideia absurda, mas uma ideia inicialmente não tão boa, ou aparentemente não tão boa, mas que pode vir a se tornar uma... Aí o cara vai ficar constrangido, envergonhado, né? Não vou falar, tô com um monte de gente aqui, né? Não vou falar, pode ser uma bobagem isso que eu vou falar e tal. E aí às vezes é mais fácil no anonimato, né? Produzir um brainwriting, onde as pessoas escrevem, né? Fecha o papelzinho ali e tal, ninguém se identifica, então isso pode favorecer. Mas é a mesma ideia, né? Entrevistas, né? Entrevistas com cliente, com pessoas de outras empresas que passaram por projetos semelhantes, colegas de trabalho que passaram por projetos semelhantes, né? Aí existem outras técnicas aqui, são técnicas, essa aqui é de envio de e-mails, né? Essa aqui é análise SWOT, né? De forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? São técnicas já outro tipo de técnica, mas as mais utilizadas assim são essas três aqui, né? As três principais. Tá? A opinião especializada, né? Entra também a importância da opinião especializada, que já conhece, né? Já conhece essa aqui nas entrevistas, né? Aqui nas entrevistas já, ou aqui até mesmo no brainstorming, né? E contar com pessoas especializadas nesse tipo de projeto, que já passaram por esse tipo de projeto. Né? Então aqui a gente pode, temos aí o nosso pipe hack, né? Então a gente, a partir daqui pode rolar uma discussão aí, bom, o que temos aí, né? O que temos de riscos aí, né? Fazer um brainstorm, né? Então, análise de dados históricos e brainstorming, né, por exemplo, né, a partir de um projeto semelhante, né, uma figura dessas, por exemplo, e uma conversa, né, são projetos semelhantes, que é o que tu vai executar, né, então pode rolar aí uma chuva de ideias aí, né, ou a partir também de dados históricos. O que são dados históricos, né? Qual é a produtividade, né? Qual foi os meus índices de produtividade que foram aplicados, né? Quais foram as dificuldades encontradas, né, nos processos, né? Questões de mão de obra, né? Quantidade de mão de obra, qual é a quantidade certa ou próxima do ideal, né? De cada tipo de profissional. Dificuldades nos processos de soldagem, por exemplo, quais são que tu vai encontrar dificuldade na soldagem, né?
montagem de andaime, uma coisa muito delicada, né? Como é que funcionou lá o processo de movimentação de carga? Foi fácil, foi difícil, né? Também é algo delicado. Então, por exemplo, alguns dados aqui, né? Alguns riscos levantados, né? Falta de movimentação de carga, né? Que fornecimento do cliente, o cliente ficou de fornecer movimentação de carga, não forneceu, né? É um risco. Retrabalho devido a requisitos de qualidade, ou seja, muita solda que não passou nos ensaios não destrutivos, muito dimensional que não bateu, né? Chuva, né? Local coberto ou não é coberto, né? Local onde tu vai montar é coberto ou não é coberto, greve da categoria, dissídio acima do previsto, né? Ou seja, todo ano há um dissídio da categoria, né? Um reajuste salarial da categoria dos metalúrgicos, né? E qual é essa porcentagem que vai acontecer? Previsão, né? Então o que acontece de um ano para o outro? Tu vai ter uma, uma revisão do salário, né? Um reajuste salarial. Mas qual é esse reajuste? Ele não é padrão, ele não segue é um acordo, um acordão assim, entre o sindicato e as empresas, né? É baseado, até não sei muito bem como é que funciona esse acordo, né, de dissídio. Alguém sabe? Alguém sabe como é que funciona assim na prática ou esse acordo de dissídio da categoria? Como é que chegam no salário do pessoal que trabalha aí no metal mecânico, né? Alguém sabe? Varia muito com a. Tem uma taxa de proporção de produção da empresa que sai uma nota, né? Em cima disso, eles e a empresa eles entram em um acordo. Hoje já vai fazer quase um ano que a empresa lá não foi acertada aí no acordo sindical do ano passado ainda. Então, Mas, alguns benefícios que a empresa dá, além da cláusula, além do que é abordado, né, na lei, aí está tudo trancado por conta desse acordo que não foi acertado ainda, né? mas esse acordo não é com uma única empresa, é com uma série de empresas, né? É um acordo Isso, aí local, assim, né? É um acordo com as empresas é locais, digamos assim, né? exatamente, é o sindicato da cidade mais o sindicato das empresas, né? Ou Metal o mecânico, sindicato no caso. patronal, né? Exatamente. Aí dentro disso eles fazem um balanço que eu também desconheço como é que funciona. E dentro disso a empresa oferece um valor, oferece uma porcentagem. Se eles aceitam ou não aceitam, aí fica a cargo do sindicato, né? Aí hoje o que está acontecendo lá na empresa é isso. A empresa está oferecendo um reajuste que o sindicato acha que não corresponde ao total que foi produzido. Aí não fecha acordo e acaba dando um monte de problema. Então isso é um problema, né? Isso é um risco aí que é bastante comum, né? Greve e dissídios, né? São discussões aí que são bastante comuns aí dentro do setor metal mecânico. Tá? Mão de obra com pouca experiência também é um risco, né? À medida que tu tem uma mão de obra experiente, com experiência, tu tem um rendimento. Quando tu tem uma mão de obra sem experiência, né? Tem um outro rendimento, né? Tu tem uma curva de aprendizagem, né? Tu tem uma série de detalhes. Mudanças ou modificações que acontecem no projeto, né? Isso pode ser um risco também, isso tem que estar muito bem detalhado, né? No acordo do projeto, né? Até mesmo na proposta técnica e comercial pode estar previsto isso, né? Mudanças de escopo, né? Então por isso que tem que estar muito bem detalhado, o escopo ele tem que estar muito bem estruturado, assim, né? Quais são os documentos de referência que eu utilizei, né? Olha, estou me baseando nisso aqui para dizer que eu vou fazer isso aqui, né? Então, agora, se tu tá com uma proposta técnica comercial, né, mal estruturada, né, qualquer mudança no projeto, né, o cliente pode argumentar alguma coisa e dizer que o problema é teu e o problema vai ser teu, né? Porque tu não previu isso, né, na tua proposta. Tá?
Então, mudanças de projeto pode ser um risco também, né? Isso tem que estar... Como é que nós vamos trabalhar com mudanças, né? E o que é uma mudança de projeto? Uma mudança de projeto é o seguinte, né? Inicialmente eu iria, sei lá, iria produzir só esse andar aqui, né? Aí daqui a pouco vem uma mudança de projeto, não, nós vamos produzir mais essas peças mais finas aqui em cima agora. Então, em vez de eu produzir isso aqui, né, agora eu vou produzir isso aqui tudo, né? Então, pode ser uma mudança de projeto, né? Paralisações por motivo de segurança, movimentação de carga, testes hidrostáticos, ensaios de raio-x, né? Tudo isso podem causar paralisações no processo produtivo devido à segurança operacional de outra coisa que está acontecendo em paralelo, né? De outro trabalho que está acontecendo no mesmo canteiro, né? no mesmo ambiente, tá? Isso é bastante comum também. Atraso na entrega atraso dos fornecedores, né? Isso é uma outra fonte de risco, né? Fornecedor diz que ia te entregar as peças e não te entregou em tal dia, atrasou teu cronograma, né? Te entregou uma parcela de peças, não te entregou outra, então esperava produzir tanto, né? Tens uma mão de obra alocada, né, ou disponível para fazer uma determinada quantidade, para processar uma determinada quantidade de material e veio metade, né? Então ficou pessoas que não foram aproveitadas ali, estão esperando, né? Qualificação e desqualificação de soldadores, né? Isso aqui, qual é a problemática da qualificação e qual é a problemática da desqualificação, né? Na medida que o soldador começa a cair demais, começa a ser reprovado nos processos de soldagem, algumas reprovações causam a desqualificação dele, né? Então os inspetores de solda dizem, essa solda aqui caiu, essa solda não passou no raio-x, essa solda não passou no ultrassom, não passou no LP, não passou no visual de solda, e o soldador vai perdendo pontos, digamos assim, né? Vai perdendo pontos até que chega um momento que o setor de qualidade diz assim, esse cara não tem condição, vai ter que qualificar de novo, vai ter que passar por novos processos de qualificação. E aí tu perdeu um funcionário, né? Ele vai ter que se requalificar, tu está pagando ele, né? É custo de qualificação, é custo de que a mão de obra está lá, que não está produzindo, né? Está lá se qualificando e não está produzindo, então é uma dor de cabeça. Isso acontece com uma certa frequência também, né? A desqualificação de soldadores, né? Montagem de andaimes, né? Atraso de montagem de andaimes, né? Dificuldades de acesso. O andaime é outro zica, né? Por alguns motivos, né? Um deles é a falta de mão de obra, né? A falta de mão de obra qualificada. Isso é difícil de conseguir, tá? Mão de obra bastante difícil de conseguir. E outra é o andaime, ele é demorado, ele é um processo que envolve a aprovação da segurança, da engenharia de segurança, envolve o projeto, envolve cada andaime, cada torre, né? Tem que ter um projeto, tem que estar liberado pela segurança, só sobe uma pessoa ali, né, para um andaime depois de estar tudo liberado pelo setor de segurança, do setor de SMS da empresa, né? Então é embaçado, é enredado, né? Então uma dor de cabeça, né? Sem contar a complexidade nesse tipo de estrutura. Olha só como é que é os andaimes aqui, né? Circundando todo isso aqui está sendo montado ainda, né? Olha lá em cima, lá. Isso aqui é uma estrutura que tem, sei lá, 15 metros de altura, né? Então tem andaimes para te acessar justamente. Lembra que a gente verticaliza, né? Uma lateral, verticaliza a outra lateral, e tem que soldar essas travessas aqui, né? Tem que montar e soldar essas travessas, e é a partir de andaime que tu faz isso, né? Com a ajuda de guindastes, né? Depois o soldador tem que ir lá e acessar, né? Lá em cima, soldar, depois tem que alguém pintar, depois tem que desmontar isso aqui tudo, né? Por aí vai o enredo, né? Bom, essa, por exemplo, a gente, a partir de um brainstorming, fez um levantamento de riscos aqui, né? A partir de conhecimento, né? Dados históricos, a partir de uma série de experiências das pessoas que estão fazendo, né? Estão participando desse brainstorming.
Tu pode categorizar os riscos também, né? Pode separar eles em categorias, né? Categorias gerencial, comercial, técnica e externo, riscos externos, né? Se isso for do teu interesse, né? Por exemplo, risco comercial, né? Riscos contratuais, né? Riscos financeiros, impostos, né? Questões de modificação de impostos ou impostos mal previstos, né? Problema de suprimento, né? Tudo é comercial, né? Técnico, né? Escopo, riscos relativos ao escopo, né? Ao trabalho em si, né? Relativos ao rendimento, à performance, né? Riscos externos que estão fora do nosso alcance, né? Político, regulatório, ambiental, licenças, questões legais, né? Então pode, se for importante categorizar, né? Pode categorizar. Essa é uma outra forma de categorizar também, né, parecida com aquela, só com outras, de uma outra forma, assim, né. Por exemplo, o risco externo aqui, né, uma categoria de externos estão lá as condições climáticas, né. A gente está falando aí de clientes, de entidades regulatórias, de governo e condições climáticas, né. São questões externas à empresa que não temos controle sobre elas. A gente pode ter a previsão sobre ela, né? Não controle. Então, qual é o objetivo da análise de risco? A gente viu qual é a importância, né? Como é que a gente faz uma análise de risco, como é que a gente pode coletar riscos, né? Levantar riscos, mas qual é o objetivo prático, assim, né? Atribuir um peso ao risco, né? Dar peso a ele, né? Analisar qual é a melhor reação a cada risco, ou seja, qual é a melhor ação ou reação a cada risco, né? E deve ser feita em grupo com especialistas, né? Então a gente vai mensurar o risco, né? Isso é interessante, a gente consegue mensurar quanto vale o risco, né? Isso é interessante. E essa análise de risco ela pode ser qualitativa, tá? De maneira qualitativa e quantitativa. Tá? Normalmente o que se faz? Tá? Se trata ela de maneira qualitativa, né? Por ser um método mais rápido, um pouco subjetivo, a gente vai ver como é que funciona, né? Mas um método mais rápido e barato, né? Ele é subjetivo, a gente vai ver porquê, né? Que ele é subjetivo. Então tu atribui qualidade ao risco, né? Uma nota qualitativa, digamos assim, né? E ela pode ser quantitativa, na medida que tu reconhece alguns riscos qualitativos importantes, né? Bom, então a partir dessa avaliação que tu considerou riscos importantes, tu encontrou riscos importantes de maneira qualitativa, bom, agora vamos investir em quantitativa, né? Vamos quantificar isso, vamos usar análise numérica, vamos ter maior precisão, né? Vamos utilizar valores monetários, né? Aí a gente avança para quantitativo. Então, o primeiro passo é qualitativo, identificado as mais importantes, né? Porque os riscos são infinitos, na verdade, né? Se tu levar o pé da letra, né, riscos, por exemplo, tu tem risco em andar dentro de casa, né? Tem risco de tropeçar, né, cair no chão, bater a cabeça e sofrer um traumatismo craniano. Tens um risco, né? Só que esse risco tu não pode, tu tem que conviver com ele, né? Tu sabe que esse risco existe, obviamente, né? Mas ele existe, a gente sabe que ele existe, mas eu não vou investir tempo, né? Tempo e dinheiro em investigar esse risco, né? Qual é a probabilidade, fazer uma conta, né? Eu vou deixar ele de lado, eu vou conviver com ele, digamos assim, né? Então, para cada grau de risco, né, nós vamos ter, né, nós podemos avançar para uma análise quantitativa, numérica, né, ou não. Então, qualitativo, né? Falando então de riscos qualitativos, né? A gente vai estimar uma probabilidade de um risco, estimar probabilidade, né? Não é algo preciso, é uma estimativa de probabilidade, estimar o impacto desse risco, né? Combinar probabilidade de risco e impacto, né,
fazer uma multiplicação e gerar um valor de risco, tá? E depois nós vamos gerar uma matriz de probabilidade de impacto, né? E a partir dessa matriz de probabilidade de impacto, nós vamos definir quais riscos terão planos de ação. Então, ou seja, probabilidade de um risco, estimativa, o impacto desse risco, estimativa, né? Vamos multiplicar esses dois valores e vai nos gerar uma matriz de probabilidade de impacto que vai nos dizer quais riscos precisarão de plano de ação. Basicamente é isso, vamos dar uma olhada. Então, o que é uma avaliação qualitativa, né? São níveis provável e improvável, né? Se tu quiser de maneira mais grosseira, né? Se tu quiser refinar um pouco mais, probabilidade de ocorrer alta, média ou baixa, né? Ou se tu quiser refinar ainda um pouco mais, muito alta, alta, média, baixa, muito baixa, e pode atribuir porcentagens aqui, né? Estimado, né? Algo aproximado, né? Nada, né? Aqui tem uma descrição do que é cada uma, né? Tem uma descrição, né? Muito alta, né? Quase certa, ocorre em quase todas as circunstâncias. Alta é provável, vai ocorrer na maioria das circunstâncias, né? Então tu vai, isso aqui tu pode encontrar na bibliografia, né? Mas a tua empresa pode definir isso aqui, é qualitativo, né? Tu pode trabalhar com dados históricos, a tua empresa pode ter um ativo organizacional que estabelece isso aqui, né? Um documento aí de como que nós fazemos o nosso plano de gerenciamento de risco. Lá dentro vai ter isso aqui, né? Essas questões descritas. Então isso é uma análise qualitativa, subjetiva, né? Não é exata, né? O impacto, né? O impacto, tu pode ter impacto muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto, né? Muito baixo 0,05, baixo 0,1, moderado, né? 0,2 e assim por diante, até muito alto 0,80, né? E esse impacto ele vai impactar no custo, no tempo, no escopo ou na qualidade, né? Então qual é o impacto de um determinado risco? Vou pegar um risco lá, peguei um risco, né? Um risco de chuva. Qual é o impacto dele, né? No custo, no tempo, no escopo e na qualidade. Aí eu vou determinar, né? Bom, no custo ele tem um impacto alto. Bom, botei aqui, né? No tempo ele tem um impacto alto também, né? No escopo tem um impacto baixo, né? Na qualidade a chuva também tem um impacto baixo, né? Então a gente vai fazendo essas análises, né? Por exemplo, né? Considerando o nosso pipe way aqui, nosso pipe hack, a ocorrência de chuvas, né? No custo ele considerou aqui um impacto médio, né, de 0,5, né? No cronograma ele considerou um impacto alto, né, de 0,7. No escopo um impacto mais baixo, na qualidade um impacto mais baixo ainda, né? Mas no geral, né, ele tem um impacto de 0,7, porque tu vai pegar o valor mais alto, então ele impacta de maneira significativa no cronograma, então o impacto dele é 0,7, tu pega o maior valor, né? Mão de obra inexperiente, né, um outro risco, né, no custo, no cronograma, na qualidade. Pô, ele tem um impacto alto na qualidade, né? Então ele também, a nota geral dele vai ser um impacto alto, né? Falta de movimentação de carga, custo, cronograma, então vai ter um impacto muito alto, né? A gente vai usar o maior valor que a gente encontrou dentro de custo, cronograma, escopo, qualidade, tá? Então isso é bastante subjetivo também, né? É algo subjetivo. Então tu vai fazer uma matriz, por exemplo, aqueles mesmos casos de risco, né? Então um impacto, né? Um impacto e a probabilidade, né? Aquilo que a gente viu antes, qual é a probabilidade de ocorrência de chuvas? Bom, no período aí que nós vamos executar, a probabilidade é que 30%, a gente tem 30% de chance de chuva, ou seja, nesse período, provavelmente 30% do tempo a gente vai ter chuvas, né? Então o que tu vai fazer? Tu vai multiplicar o valor do impacto vezes a probabilidade desse impacto ocorrer, desse risco ocorrer, e vai ter um valor, tá? Assim para todos os riscos, tu vai planilhar todos os riscos, né? E aí vai gerar uma matriz de probabilidade de impacto, né? Onde tu tem o impacto, né? Os valores de impacto, né? E os valores de probabilidade. Então cada quadro desses aqui, cada célula dessa planilha, dessa matriz, ela é um risco, né? Tá? Tem um risco aí, um risco de chuva, por exemplo, ou de falta de movimentação de carga, né?
Qual é o risco de movimentação de carga? 0,27. Vê que é um risco alto, né? O risco está por aqui, risco alto. Por que é um risco alto? Falta de movimentação de carga. Porque ela tem um impacto 0,9 e uma probabilidade de acontecer de 30%. Né? Então ela tem um impacto de 0,9 e uma probabilidade de 30%, 0,27. Então, quais são os riscos então que nós vamos tratar quantitativamente? Né? Vamos nos debruçar em cima deles. Né? Os que estão em vermelho, esses nós precisamos nos debruçar em cima deles. Né? Analisá-los com mais cuidado, com mais detalhe, nível de detalhe. E isso gera custos, né? Gera tempo, né? Gera pesquisa, gera conversa, né? Ir atrás do cliente, ir atrás de consultoria, ir atrás de pessoas que conheçam o processo, analisar mercado, enfim, tudo que aquele risco envolve. Né? Conversar com um sindicato, por exemplo. Né? Então, tudo isso envolve tempo. Esses riscos em amarelo, tu pode tomar uma decisão em cima deles. Eles não são tão graves assim quanto esses que vão estar em vermelho, mas tu pode, acende a luz, né? Então tu vai ter que ter alguma gerência aí em cima deles. Os verdes tu pode considerar com uma baixa importância, né? E convive com eles, digamos assim, né? Vamos conviver com esse risco. Então é uma decisão aí de projeto. Certo? Alguma dúvida até aí? Algum comentário, colocação, sugestão? Alguém já analisou riscos dessa forma? Já passaram por isso? Já viram essa matriz de probabilidade de impacto? Enfim, se alguém quiser fazer algum comentário. Então, a determinação do impacto, né, desses riscos em vermelho aqui, isso vai significar custos, né? Vai significar custos, né? No final das contas, né? Então, o que se faz, principalmente nos riscos em vermelho, né, é introduzir no risco, em cada um desses riscos em vermelho, um valor monetário esperado, né, uma medida de exposição ao risco, né, que a probabilidade desse risco ocorrer vezes o impacto financeiro quando esse risco ocorrer. Ou seja, eu vou calcular, eu cheguei num risco que vai ter, vou estimar que vai ter uma semana de greve. Né? Qual é o impacto de uma semana, o impacto financeiro de uma semana de greve? Mas eu não posso dizer que a greve, eu vou me calçar aqui no meu projeto e vou considerar 100% de chance, né? Vou botar esse valor no meu orçamento. Não vais botar, né? Porque senão tu vai perder o projeto. Né? O que tu vai considerar vai ser uma análise de probabilidade de risco. Tantos por cento. Bom, a gente tem 15%, chegamos a uma conclusão de que a gente tem 20% de chance de ter uma greve. Como é que tu pode chegar a essa conclusão, por exemplo? Primeiro, tu pode chegar à conclusão de assumir o risco e dizer assim, não vai acontecer nada. A gente está com uma moeda muito bem, está todo mundo ganhando muito bem, o pessoal está feliz e não vai ter risco, não vai ter... Tu pode considerar e ele cair dentro da matriz lá, né, no nível verde, por exemplo, né, a probabilidade de greve, né, mas ela pode cair no vermelho, né, pode cair no vermelho
e tu tem que estimar isso aí, né? Como é que tu poderia estimar, por exemplo, a probabilidade de risco? Tu pode ir em dados históricos de greves, né? Pô, a cada 10 anos, a cada 5 anos acontece uma greve, ou a cada 3 anos acontece uma greve, a cada 2 anos acontece uma greve. Pô, já faz um ano que não acontece nada, então quer dizer, esse ano que vem é provável aí na média, é provável que aconteça. Então há uma probabilidade alta aí de ocorrer, mas também tem uma probabilidade de não ocorrer, né? Então tu vai começar a fazer essas continhas aí, né, para ver o que vai acontecer. Por exemplo, falta de movimentação de carga. Digamos que há uma probabilidade, tu acredita aí, por experiência, por dados históricos, né, de trabalho já com aquele determinado cliente, que ele vai te deixar na mão, né, já que a movimentação de carga ele ficou de ceder, de fornecer, né, porque já que ele tem os guindastes já mobilizados dentro do canteiro de obras, né, então ele, não, vou te fornecer o guindaste, deixa comigo, né, tá? Mas a gente sabe que ele vai priorizar os trabalhos, o cliente vai priorizar os trabalhos dele, né? Então se ele tiver alguma prioridade, ele vai pegar o guindaste e nós vamos ficar olhando, né? Então o que acontece? Então a gente tem uma probabilidade, então entra uma questão de experiência aí, né? Pô, 50% de chance da gente ficar aí 10 dias sem guindaste, ou sei lá, vai ter que fazer uma conta aí, né? E qual é o impacto desse período sem guindastes? É um período, digamos que do projeto inteiro a gente tem uma ocorrência aí dentro dentro do nosso cronograma de uso de guindaste, tem uma ocorrência aí de que ele vai falhar, né? E nós vamos ficar parados nesse período, vamos ter que esperar e tal. Então qual é o impacto disso financeiro desse período, né? E agora qual é a probabilidade? Isso aqui vai ter que buscar aí informações que te dê firmeza nessa probabilidade aqui, né? Então é o impacto, caso ocorra, vezes a probabilidade de ocorrer, né? Então é isso aqui. Pode ocorrer, se ocorrer, nós não vamos safar tudo, mas também se não ocorrer, né, tem 50% de chance. Então, tu não assume 100% de chance, né? Essa é a questão. A chuva é da mesma forma, né? Pô, nesse período aí tem 30% de chance aí de chuva, né? Ou seja, do nosso período total, provavelmente 30% nós vamos ficar parados por causa de chuva, né? Então qual é o impacto em relação a isso, né? Pô, eu coloquei aqui um impacto alto, né? Mas 30%, então eu vou ter um valor monetário esperado, né? Risco de greve, a mesma coisa, 20% de chance de greve, né? 96 mil reais, por exemplo, estou calculando o custo de greve. Então tu vai chegar a um valor monetário esperado para riscos negativos, né? E tu pode calcular também, por exemplo, riscos positivos em relação à empresa, né? Positivos para a empresa, por exemplo, flexibilização da CLT, um tópico aí que estava em discussão alguns anos atrás. Flexibilização da CLT vai reduzir impostos, por exemplo, eu vou conseguir reduzir impostos, meus encargos trabalhistas aí vão reduzir e tal. Então eu tenho estou aí acompanhando, né? Estou acompanhando essa discussão aí na política, né? E tenho quase certeza de que isso vai acontecer. E qual é o impacto positivo disso? Bom, se isso acontecer, eu vou ter uma economia de 76 mil. Isso não aconteceu ainda, mas tem 90% se acontecer na obra, né? Durante a execução. Então eu ganhei, né? Quando se acontecer, eu ganhei, né? Ganhei esse valor aqui, né? Então, e o que tu vai fazer com esse valor monetário positivo? Tu vai descontar aí, né? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver. Então tu vai ter um valor base de projeto, tá? Um valor base que tu chegou sem considerar os riscos, tá? Esse aqui é os meus riscos, tá? Eu vou considerar um valor esperado, que é os riscos positivos menos os riscos negativos, né? Então eu vou descontar meus riscos positivos. Ou o pior caso, eu vou considerar meus riscos positivos também, vou considerar tudo, né? E o melhor caso eu vou, a partir do meu valor de base, o meu cliente, né, abre os riscos com o cliente, né, e eu consigo baixar meu preço, enfim, né, consigo melhorar algumas questões se o meu cliente assumiu alguns riscos, né. Ou seja, tu tem um valor base,
né? Tu tem um valor base, né? Um orçamento base, e a partir dos teus riscos, né? Tu vai incrementando, né? Aí é uma questão de negócio, né? Uma questão de negócio. Tu pode, por exemplo, começar com um valor no pior caso, e aí começa uma negociação, né? Começa a conversa, então eu vou tentar aí um valor aí esperado, né? Vou considerar meus riscos positivos, vou descontar meus riscos positivos, vai baixar um pouco, né? Não, mas não tá bom ainda. Não tá bom ainda, mas como assim? Então vamos, né? Vamos abrir o... Então começa o que acontece é que tu começa numa negociação, né? Esse aqui seria o valor do projeto, né? Esse aqui é o valor base do orçamento, que é sem os riscos, mas esse aqui é o valor com os riscos positivos menos os negativos, né? Então tu vai estar trabalhando nesse valor aqui. Então se o cara chegar, né, e disser, não tá bom esse valor, então então nós vamos ter que avançar na negociação, porque o que eu estou considerando? Tu vai abrir teus riscos. Estou considerando que eu vou trabalhar na chuva, e se chover, a gente sabe que nesse período vai chover, né? Isso tem um impacto significativo no orçamento, né? E aí ele pode dizer o seguinte: não te preocupa com a chuva, eu vou te fornecer um lugar coberto para trabalhar, né? Bom, aí eu já posso melhorar meu valor, né? Eu já posso partir para um outro valor, né? Então tu tem um valor base, né? E tu tem os riscos associados, né? E tu pode usar eles ou negociá-los, né? E outra coisa que tu vai precisar fazer é elaborar planos de ação, né, para tratar os riscos, né? Então a gente conhece os riscos, mensurou os riscos, estamos, né, com eles detalhados. Agora a gente precisa planejar o que nós vamos fazer para tratar os riscos, baseado em causa e efeito, né? Aplicados em tempos de planejamento ou de execução, né? Ou tu vai, por exemplo, corrigir o cronograma, questão de chuva, por exemplo, tu pode corrigir o teu cronograma, né? Tu pode criar uma reserva de contingência. Por exemplo, aqui tu chega num valor base, né? Chega num valor base 1.000, esse aqui é meu valor base, e tu pode ter calculado esse valor aqui de riscos, mais 238 mil de riscos. Então esse aqui é teu, tu pode considerar esses 238 mil, né, como os teus tua verba de contingência, né? Ou seja, né, tu vai diluir isso aqui tudo no teu projeto. Esses 238 mil tu vai diluir nas tuas contas, no teu orçamento, né? A gente vai ver isso mais à frente, como que a gente dilui o valor monetário do risco, como é que a gente dilui ele no projeto. A gente vai diluir ele nas atividades, na verdade, do cronograma, né? Vamos ter o cronograma, cada atividade do cronograma vai ter um custo associado, né? Cada entrega ali no cronograma, cada entrega na EAP vai ter um custo associado, e nós vamos estar diluindo proporcionalmente esse valor aqui, né? Esse valor de 238 mil nessas entregas. Então existem formas, estratégias de reação a esse risco, né? A gente pode evitar o risco, né? A gente pode transferir o risco, a gente pode mitigar o risco, a gente pode compartilhar o risco, ou a gente pode aceitar o risco, né? Evitar o risco, por exemplo, né? Modificar o necessário para reduzir o risco a zero, né? Evitar o risco, a gente reduz o risco a zero. Por exemplo, alugar um guindaste. Não vamos depender do guindaste do cliente, vamos alugar um guindaste, né? A gente não pode contar com esse risco, digamos, né? Vamos alugar um guindaste e vamos deixar ele disponível, né? Transferir o risco, por exemplo, seguro, né? Tu transfere um risco, né? Através de seguros, tu está transferindo esse risco para outra pessoa, né? Se acontecer algum acidente, por exemplo, alguma indenização, que gere alguma indenização, por exemplo, né? Tu tem um seguro em relação a isso, as pessoas, né, estão seguradas em relação a acidentes, né? Provavelmente vocês que trabalham no setor metalmecânico têm seguro de vida, por exemplo, né, seguros contra acidentes, né, estão segurados, né? Então tu transferiu, né, essa responsabilidade para
a partir de um seguro, por exemplo. Pode mitigar, né, atenuar o impacto desse risco, né? Por exemplo, o uso de pleitos compensatórios, né? Faltou movimentação de carga. Pô, o cara disse que ia te fornecer o guindaste, não te forneceu. Pô, o combinado era ele me fornecer, tá tudo lá, escrito nas nossas propostas, escrito no contrato, o cara ia me fornecer, não me forneceu, o cliente não me forneceu movimentação de carga. Então, beleza, então eu vou, lá nos meus relatórios de obra, eu vou dizer o seguinte, bom, tal dia, tanto tempo, tantas pessoas paradas por falta de movimentação de carga, né? E aí lá no final do mês eu vou chegar com a continha pro cara lá, ó, meu querido, tá aqui a conta, né? A grosso modo, né? Obviamente é assim, né? Então tu argumenta a partir dos teus relatórios diários de obra, né? Ou relatórios diários de campo, ou relatórios diários de fábrica, né? Tu relata o que está acontecendo, né? Por que produziu, por que não produziu, né? E se a culpa for tua, beleza, o problema é teu, mas se a culpa for do outro, do cliente, então vai ter que rolar uma indenização, né? Uma verba compensatória para isso, né? Esses pleitos, então, eles mitigam, né? Ou atenuam a redução, o impacto, né? Não evitam, né, o risco, mas eles atenuam o impacto, né? Compartilhar, né, por exemplo, né, reunir-se a terceiros para compartilhar um risco positivo, né? Muitas vezes aparecem trabalhos fora de escopo, por exemplo, apareceu para nós lá, nós estamos trabalhando no canteiro do cliente e apareceu, digo, olha tia, pega a tua equipe aqui, ó, pega a tua equipe, talvez me empresta alguns componentes aí, alguns funcionários e para a gente atuar ali num trabalho de pintura, por exemplo, tá? O que acontece? Tu pode, inclusive, junto com isso, além de deslocar teus funcionários, tu pode trazer junto contigo um parceiro, né? Então tu compartilha, né? Uma empresa parceira, tu compartilha esse risco positivo, né? Ou simplesmente aceita, né, o risco, né? Um risco baixo, né? Um risco que tu vai conviver com ele, né? Então, basicamente, é analisar cada risco, levantar os riscos, né? Análise de cada risco, né? E decidir a resposta em relação aos riscos, determinar o custo dos riscos, das respostas, né? O custo disso, né? Verificar o que essas respostas aos riscos provocam em redução de probabilidade, redução de impacto, né? Recalcule o valor monetário da proposta, da resposta, né? E decida a ação ao risco. Então, na verdade, é fazer uma análise monetária, né, desses riscos, né? E essa aqui é a nossa bibliografia. Tá? Lá vocês têm capítulos de gerenciamento de riscos, né? E aqui a gente tem riscos também, né? Esse livro, eu recomendo mais a leitura desse livro aqui, Gerenciamento de Projetos, vocês têm no AVA, tá? Recomendo a leitura desse livro aqui, e o PMBOK para consulta, né? Mas é para consultar. Essa aqui a leitura é mais interessante. E é isso, pessoal. Dúvidas? Explanei aí sobre essa questão de riscos, avaliação de riscos. Ficou alguma dúvida? Tá claro? Por minha parte, não ficou nenhuma dúvida, professor. Ficou tudo